Perca de tempo, vamos receber o pastor Alexandre, que vai ser um canal de Deus para a nossa vida hoje. Você pode aplaudir a Jesus pela vida do pastor Alexandre? Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém? Eu tenho certeza que quando você saiu de casa, eu creio que com desejo de cultuar a Deus, você também colocou no seu coração o desejo de ouvir Deus falar, né? Porque cultuar a Deus não é só ir à igreja, é muito mais do que isso. O que me entristece, o que me deixa triste, mas profundamente triste nos dias que nós vivemos, nos dias de hoje, é ver, pastores, o apelo que os pastores têm feito para o povo e para a igreja. Não é só aqui não, em todos os lugares. Olha, irmão, tem culto hoje. Olha, irmão, tem culto amanhã. Ó, culto de Santa Ceia, não falte. Gente, não deveria acontecer isso. O povo deveria ir para a igreja pela necessidade de estar na presença de Deus. Mas Deus nunca se preocupou com outra coisa a não ser com a qualidade do nosso louvor, com a qualidade da nossa adoração. Eu fico feliz por isso, porque nós encontramos pessoas que hoje têm o desejo no coração de dar o melhor para Deus. Existe uma palavra na Bíblia, em Gênesis capítulo 40, que José, quando estava na prisão, ele interpreta o sonho de dois funcionários de Faraó. E ele diz: aqueles homens tiveram um sonho ali na cadeia, no presídio, na masmorra. E José, o sonho perturbou ele. José foi interpretar. E José disse ao padeiro: olha, você vai morrer. E interpretou o sonho do copeiro e disse: não, olha, você vai voltar a servir o rei. E ele diz uma coisa para o copeiro que eu achei interessante, que nós devemos pensar nisso, porque hoje é culto de primícias. Hoje é um culto diferenciado. E José diz para o copeiro assim: lembra-te de mim quando você estiver no Faraó. Lembra-te de mim. Cronologicamente, o copeiro voltou, conforme José interpretou, voltou para o palácio de Faraó, mas não se lembrou de José. Você sabia disso? O copeiro volta, mas esquece de José. Ele vai se lembrar então depois de aproximadamente mais de 2 anos. Mas curiosamente, no Evangelho de Lucas, Jesus está na cruz. Eu estou falando para você, eu quero que você entenda qual que é a condição que nós devemos estar na presença de Deus, nos cultos a Deus, não só nesse, mas em qualquer outro. E no Evangelho de Lucas, Lucas cita que quando Jesus está na cruz, Dimas, que estava na direita, fala uma coisa que Gestas, que estava à esquerda, despreza. E Dimas vira para Jesus e fala assim: Senhor, lembra-te de quando estiveres no teu reino. Jesus vira para ele e Jesus não espera. A resposta de Jesus é imediata. Jesus vira para ele e diz para ele assim: em verdade vos digo que ainda... Sabe, irmão, será que nós temos lembrado de Jesus como Jesus respondeu a Dimas? Ou temos lembrado de Jesus como o copeiro lembrou de José? Hoje é culto de primícias. Qual que tem sido a nossa condição de filho de Deus quando lembramos da pessoa maravilhosa do nosso Deus? Eu quero que você reflita nisso hoje, e amanhã, e depois, porque se a palavra de Deus não tem mudado você, algo está errado. Se você vem para cá, se você continua na presença de Deus do mesmo jeito que você era, está errado. O povo saiu do Egito e eles entram no deserto. Do Egito até Canaã dariam
3 milhões de pessoas caminhando, 3 meses, a caminhada até Canaã, mas levou 40 anos. Sabe por quê, irmão? Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Muitas pessoas hoje saíram do mundo, mas o mundo não saiu deles. Como que eu vou dar um culto de qualidade para Deus se ainda há mundo em mim? Que nessa noite você saia daqui não como você entrou, mas de uma forma diferenciada, para agradar o coração de Deus. Sabe, irmãos, vai chegar um dia em que nós iremos nos apresentar diante de Deus. Nesse dia é chamado de juízo final. E o Senhor Jesus, que veio como advogado, vai vir como juiz. E alguns vão chegar diante dele e falar para ele assim: mas em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, fiz sinais de maravilhas. E Jesus vai olhar para ele e falar assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quem que expulsa demônio, que faz sinais de maravilha, que prega evangelho? Quem que faz coisas, senão os filhos de Deus, ou os chamados filhos de Deus, aqueles que conhecem a palavra? Nós precisamos refletir nisso. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas pastor, Pedro falou isso há 2000 anos atrás. Pedro falou isso porque Pedro estava anunciando o primeiro dia dos últimos dias. Em Atos 2, quando Pedro recebe os outros recebem o Espírito Santo, ele fala: mas isso não é outra coisa senão o que disse o profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do meu Espírito, palavra do Senhor. Pedro está dizendo que aquele dia é o primeiro dia dos últimos dias, só que nós estamos vivendo os últimos dias dos últimos dias. Então a maior decepção, no dia que Jesus aparecer nas nuvens, vai ser do cristão. Eu vou falar de uma forma que você vai entender melhor. A maior decepção não vai ser do ímpio, do gentio, vai ser do justo, do evangélico. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso. Porque muitos de nós não têm hábito de pensar naquilo. Não, mas isso acontece com os outros. O Rio Grande do Sul está enfrentando uma coisa que o ano passado, numa convenção em Belo Horizonte, os geólogos do Brasil estavam reunidos e eles disseram nessa convenção que o Sul iria sofrer grandemente com chuvas e enchentes no ano de 2024. Estavam lá homens do Brasil inteiro. E aí, tomaram alguma providência? Olha lá. Daria para evitar? Talvez, mas talvez o prejuízo seria menor se eles tivessem se precavido um pouco mais pelas palavras que foram ditas pelos geólogos. Jesus está dando a palavra dele, irmão, para que nós possamos mudar a nossa atitude de vida e realmente encontrar com ele quando ele voltar. Você está vivendo os últimos dias, então precisamos acreditar na palavra de Deus. Hoje é culto de primícia, irmãos. Hoje é um culto diferenciado. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração para abençoar você. E eu quero aproveitar para abençoar ou agradecer a Deus pelas mães que estão aqui, né? Eu perdi minha mãe já há muito tempo. Eu tinha 17 anos quando Deus levou minha mãe. Ela era uma levita, ela cantava na igreja. Mas eu sei que Deus sabe todas as coisas e Ele sabia disso. Mas graças a Deus que o caminho que a minha mãe ensinou, nós ainda continuamos nele. Então, parabéns para você, mamãe. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Amém? Quantos querem ouvir a mensagem de Deus? Digo amém. Se coloque de pé. Segure nas suas mãos a sua Bíblia. E abra ela comigo em Gênesis. Obrigado. Todo judeu, quando abre a Torá, ele diz assim: Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito é o Senhor que nos deu a Torá. Deus é bendito por isso, meu irmão. Nós devemos bendizer a Deus
por Ele ter nos dado essa palavra. Quem achou o livro de Gênesis, diga amém. Agora localize o capítulo 12. Pastor, essa passagem é conhecida. Que bom. Quem me conhece sabe que eu gosto de falar de coisa conhecida. Fica mais fácil o entendimento. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler só um versículo. É o versículo 4. Diz assim: assim partiu Abraão, ou melhor, na escrita está Abrão. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Eu vou ler de novo. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos. Quem entendeu, diga amém. Feche a sua Bíblia, coloca ela no seu assento, coloca a mão assim sobre o seu coração, peça para Deus falar com você nessa noite, algo que vai transformar a sua vida. Amado Deus eterno e soberano, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor Todo-Poderoso, fala conosco, mas fala conosco não aquilo que nós queremos, e sim aquilo que nós precisamos ouvir. E que essa palavra caindo em nossos corações possa nos dar frutos para nós e para muitos. Cerca este lugar com a tua presença e que a tua palavra nos sustente e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Diga amém. Se assenta dando graças a Deus. O versículo que nós lemos, no capítulo 12, nos conta sobre a partida de Abrão, após receber o chamado de Deus. Se você ler o capítulo 11, você vai entender que Terá, o pai de Abrão, tinha 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Ele morava na Mesopotâmia. Ele sai de Ur dos Caldeus, que é a região do Iraque, para ir para Canaã. Porém, ao invés dele fazer o caminho para Canaã, Terá, o pai, o chefe da família, ele vai e para em Harã. Harã recebe esse nome porque foi ali que o irmão de Abrão morreu. Lembra, Terá tinha 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Ali Harã morreu. A Mishnah diz que Harã morreu num incêndio. E Abrão se sentiu meio que culpado. Por isso essa afinidade de Abrão com Ló, seu sobrinho. E eles estavam ali, saíram de Ur dos Caldeus para ir para Canaã, fizeram um caminho para Harã, pararam ali. E ali Terá começa a fazer ídolos. Ele descobre uma profissão, ele começa a fazer ídolos e vender ídolos. E Abrão não se conformava com aquilo, porque Abrão sabia no seu coração que havia um Deus poderoso e não podia ser como aqueles ídolos. Então Deus vem até Abrão e diz: Abrão, Lech Lechá. Lech Lechá quer dizer sai para ti mesmo. Na nossa tradução está escrito: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela. Mas na verdade Deus está falando para ele: sai para ti mesmo. Sai, Abrão, para você ser abençoado, sai daí. Irmãos, às vezes nós temos que entender que para nós vivermos as bênçãos de Deus, nós precisamos mudar, sair, ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Se você estudar um pouquinho, você vai ver que a mesma palavra para ouvir e obedecer no hebraico é uma só: Shema. Shema quer dizer ouvir, mas também no contexto pode ser obedecer. Então para Deus quem ouve obedece, e quem obedece é porque ouviu. Então para Deus não há diferença. E agora Abrão deixa o seu pai, os seus amigos, ouviu uma voz, a voz do Eterno, e ele sai de Harã para ir aonde Deus queria que ele estivesse. Mas só que a Bíblia diz, o versículo diz que ele levou consigo Ló.
Deus não disse para Abrão levar Ló, e Deus também não disse para Abrão, não leve Ló. Mas Abraão, irmão, sabe o que eu entendo aqui? Que Deus nunca vai escolher as pessoas que andam com você. Deus nunca vai escolher as suas companhias. É você que escolhe. Mas cuidado quem você tem escolhido para andar com você. Veja que Ló era sobrinho, porque Abraão se sentiu um tanto pai de Ló. E Deus permite, ou não fala nada, mas a Bíblia vai dizer que eles saíram e eles foram ficando ricos. E eram tanto os gados e os pastores, tanto de Abraão como de Ló. Gênesis capítulo 13, versículos 5 e 6, vai falar que eles eram riquíssimos, ambos, tanto Ló quanto Abraão. Mas a Bíblia também vai falar, no capítulo 3, no versículo 7 e 8, que de repente há uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Começaram a se desentender. Até então Deus está quieto, Deus não fala nada. Então Abraão chega para Ló e diz para ele assim: Ló, não é bom isso que está acontecendo entre nós, Ló. Essa contenda entre os seus pastores e os meus pastores não é bom. Vamos fazer o seguinte, Ló. Olha tudo que está diante de você. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Escolhe para onde você quer ir. E diz a Bíblia que Ló olhou para as campinas verdejantes do Jordão. As campinas verdejantes do Jordão estavam localizadas ali 5 cidades, entre elas 2 que você conhece, Sodoma e Gomorra. Ló olha para as campinas verdejantes e fala assim: eu vou para lá. E Ló pega as suas 2 filhas, a sua esposa e todo o seu rebanho, todos os seus pastores, e vai para as campinas verdejantes do Jordão. E Ló vai habitar numa cidade chamada Sodoma. E Abraão fica por ali. Eu quero pregar para você nessa noite, debaixo de um tema, que eu diria para você o seguinte: eu diria que essa mensagem, se eu fosse dar um tempo para essa mensagem, seria: Ló precisa ir embora. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, guarde isso. Ló precisa ir embora. Porque nós temos o hábito de nos apegarmos às coisas, e o que dirá pessoas? Às vezes nós temos que nos desfazer de alguma coisa. Eu morava em Maria da Fé, e teve um dia que nós fomos dar cobertura a um caminhão da prefeitura, porque eles iam até a casa de uma senhora que guardava lixo. Ela ia, tudo onde ela achava, ela ia pegando lixo, e ela tinha uma doença. Essa é uma doença, um distúrbio mental. Irmãos, nós temos o hábito de nos apegarmos às coisas, que dirá pessoas. Ló precisa ir embora. Nós precisamos entender isso. Deus não chamou Ló, Deus não tinha promessa com Ló, Deus não tinha aliança com Ló, Deus não tinha nada com Ló, Deus não falou para Abraão levar Ló, Deus não falou para Abraão não levar Ló, mas agora eu entendo que Ló precisa ir embora. Por que Ló precisa ir embora? Eu acho que Abraão relutou um pouco. Se você ler aqui, você não vê que em nenhum momento Ló fala: peraí, tio, o senhor é como um pai para mim. Não, vamos chamar os pastores aqui, vamos acalmar eles, vamos resolver esse problema. Em nenhum momento a Bíblia relata que Ló se condoeu com a separação. Ló precisa ir embora, irmão. Eu vou pedir para você fazer uma coisa que eu não gosto de fazer, e nem gosto quando os outros fazem. É virar para o seu irmão, eu não gosto disso. Mas eu vou pedir para você, vira para alguém que está perto de você e fala assim: Ló precisa ir embora. Irmãos, por que Ló precisa ir embora? Porque vamos olhar para a Bíblia e entender que as coisas que aconteceram depois que Ló foi embora. A Bíblia vai dizer que depois que Ló foi embora, Deus apareceu a Abrão. Irmãos, é incrível isso, a Bíblia dizer dessa forma.
No capítulo 13 vai haver a separação. E olha aqui só o que diz o versículo 14 do capítulo 13. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Ló precisa ir embora, porque senão Deus não vai falar com você, meu irmão. Enquanto Ló estiver com você, enquanto você estiver agarrado a Ló, você não vai ver, não vai ouvir as coisas que Deus tem para você. Você não vai desfrutar das bênçãos que Deus tem para você. Por quê? Porque Ló precisa ir embora. Como que eu vou viver as primícias? Ou como que eu vou ser primícia? Ou como que eu vou entregar primícias para Deus se Ló não for embora? Então Deus fala com Abrão depois que Ló foi embora. E falou o Senhor a Abrão depois que Ló se apartou dele. Ló precisa ir embora, irmão, porque senão você não vai ouvir Deus falar. Tem muita gente aqui agarrado a Ló, e agarrado a Ló você não ouve Deus, e Deus não se manifesta a você, e Deus está esperando que você fale: vai embora, Ló, sai da minha vida, Ló. É por isso que ainda tem muita gente dizendo: Senhor, você não vai falar comigo. Senhor, o Senhor não fala comigo, o Senhor fala com A, com B, com C, mas o Senhor não fala comigo. O Senhor manifesta na vida de A, B, C, mas o Senhor não manifesta na minha. Sabe por quê, irmão? Porque você ainda está agarrado a Ló. Manda Ló embora. Abraão já falou: Ló, está errado aqui, vamos fazer o seguinte, escolhe um lugar para você ir. Foi só Ló partir, a Bíblia vai dizer: e o Senhor falou com Abraão depois que Ló se apartou dele. O que tem sido lá na sua vida? Um pecado? Uma pessoa? Sexta-feira é dia de estudo. Nós temos lá na igreja quadrangular da Varginha, sexta-feira nós chamamos o culto do saber. E semana passada eu ministrei um estudo sobre a idolatria no meio dos evangelhos. É incrível, irmão, como nós temos idolatria no nosso meio. Segunda coisa que acontece depois que Ló vai embora. Olha o que a Bíblia vai dizer no capítulo 14. Depois que Abraão, ou melhor, ainda é Abrão, né? Abrão vence uma guerra contra 5 reis, porque Ló foi para Sodoma, e 5 reis foram ali, não, 4 reis, né? Foram ali e tomaram o povo de Sodoma, Gomorra e as outras cidades, e falaram para Abrão: ó, Abrão, o seu sobrinho também foi levado. Abrão pega 318 homens e vai e vence esses reis e liberta tudo. Você não vai ver outra coisa que depois que Abrão vence os reis, quando Abrão está voltando, o que acontece com Abrão? Ele encontra um homem. Que homem é esse? Melquisedeque. Melech é rei em hebraico, Tzedek é justo. Melquisedeque ou Melquisedeque é rei justo em hebraico. Então Abrão, depois que Ló foi embora, Abrão teve um encontro com o rei de Salém. Quando Abrão encontra Melquisedeque, e Melquisedeque não é nome, é título. Melquisedeque não é nome, aqui no capítulo 14 é título. Esse homem aqui era Sem, filho de Noé. Quando Abrão encontra Melquisedeque, a Bíblia vai dizer que Melquisedeque trouxe pão e vinho. A Bíblia vai dizer que Abrão recebeu de Melquisedeque pão e vinho. O que é isso, irmão? É a primeira ceia, um indicativo da ceia do Senhor. E tem gente que não valoriza, né? É aquela luta, a gente volta, né? Gente, é Santa Ceia domingo que vem, viu? Ó, avisa o irmão, coloca no grupo da igreja, aí, ó, compartilha aí. A gente faz um cartazinho lá, o pastor faz um cartaz lá com aquela mesa bonita, com aquela foto linda. E ó, compartilha com seus irmãos, ó, Santa Ceia, para ver se as pessoas vêm. Irmão, não tinha necessidade disso, nós tínhamos que vir porque nós somos filhos de Deus. Abrão encontra com Melquisedeque e Melquisedeque vai dar. Por que esse momento acontece na vida de Abrão? Porque Ló foi embora. Se você não mandar Ló embora, você não vai receber pão e vinho do Senhor. Ló precisa ir embora da sua vida. Manda Ló embora agora. Nesse encontro, Abrão vai instituir o Maser. Maser em hebraico é dízimo. É aqui que ele vai instituir o dízimo. Depois que ele recebe pão e vinho, ele vai entregar a Melquisedeque o dízimo. Manda Ló embora, irmão. Manda Ló embora.
manda Ló embora da sua vida, porque senão você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você, senão você não vai viver o que Deus tem preparado para você. Outra coisa que acontece quando Ló vai embora, no capítulo 17 você vai ver que Deus vai mudar o nome de Abrão. E Abrão em hebraico quer dizer pai honrado. Agora Deus vai mudar o nome dele para Abraão, pai de muitos. Irmãos, Deus, nome na cultura bíblica, nome significa identidade, personalidade. Nome significa personalidade, identidade. Então dar nome na Bíblia é algo sério. O nome daquele homem era pai generoso. Agora Deus vai mudar o nome dele. Por quê? Porque Deus não faz aliança com qualquer um. Deus quer mudar. Quando Ló vai embora, Deus muda o seu nome. Irmão, manda Ló embora, que você vai viver dias maravilhosos na sua vida. Ló precisa ir embora. Abrão, tu não se chamarás mais Abrão, porém agora o seu nome será Abraão. Mais para frente Deus vai mudar o nome de Sara também. Era Sarai. Agora Deus muda o nome dela para Sara, porque Deus quer fazer uma aliança. Deus quer restaurar, restituir a aliança com quem tem a identidade mudada. Irmão, quando nós estamos no mundo, nós temos uma identidade espiritual. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você precisa andar no caminho do Senhor, porque Deus quer mudar a sua identidade. Ló precisa ir embora, porque enquanto você não mandar Ló embora, você não vai mudar a sua identidade com Deus. Deus muda o nome de Abrão para Abraão. Eu acho isso lindo. Deus chegar, poucas pessoas você vai ver Deus mudando o nome. Deus mudar nome. Paulo, que era Saulo, ele se auto-intitulou Paulo. Jesus muda o nome de Pedro, né? Era Simão, Jesus chama ele de Cefas, é Pedro. Algumas pessoas tiveram o nome mudado, mas Deus vem para Abrão, diz para ele: olha, eu vou mudar o seu nome. Irmão, Deus quer mudar o seu nome, Deus quer mudar a sua identidade, Deus quer mudar a sua personalidade. Mas primeiro você precisa entender que Ló precisa ir embora. Outra coisa que acontece com Abrão depois que Ló vai embora, você vai ver no capítulo 18 que 3 anjos aparecem para Abrão. Abrão está sentado, diz a Bíblia que Abrão estava sentado na porta da sua tenda, no calor mais forte do dia. Qual que é o horário que o calor é mais forte durante o dia? Qual que é o horário que o sol está a pino? Meio-dia. Bom, não faz sentido Abraão estar sentado no sol fora da tenda, porque a Bíblia diz que ele estava fora da tenda ao meio-dia, no deserto do Oriente. Abraão ainda está vivendo uma crise, porque a promessa de Deus não se cumpriu ainda na vida dele. Às vezes nós queremos que as promessas se cumpram na nossa vida ao nosso tempo, mas Deus tem o tempo dele para acontecer na sua vida. Manda lá embora para você ver, e deixa Deus fazer a parte dele para você ver, que você vai ver que no tempo de Deus, Deus vai mudar a sua história. E diz a Bíblia que depois que Ló foi embora, eu estou citando alguns eventos, e diz a Bíblia que Abraão está sentado debaixo do calor do sol, e ele vê 3 anjos vindo. E se você estudar a Bíblia, você vai entender que cada anjo vem para fazer uma missão. São 3 anjos porque tinha 3 missões para serem realizadas. Por isso os judeus dizem que anjo não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Eu fico imaginando, pastor, quando o anjo vê esse jovem aqui cantando, aplaudindo e dançando, o anjo fica louco, porque ele fala assim: meu Deus, como é que eles conseguem fazer isso? Anjo não faz 2 coisas ao mesmo tempo. Anjo, ele tem uma missão. Vem 3 anjos porque tem 3 missões a serem feitas. O primeiro anjo vem para destruir Sodoma e Gomorra. Se você estudar, você ler a Bíblia, você vai ver que ele vai lá pegar Ló pela mão. O segundo anjo, ele vem para salvar a família de Ló. E o terceiro anjo vem para trazer
a promessa para Abraão. Lembra que o anjo diz para Abraão assim: você será pai, seu filho vai nascer. Aí Sara dá risada lá. Aí ele fala assim: por que Sara riu? Aí Sara fala: não ri. Por isso seu filho chamará Isaac. Isaac quer dizer riso. Você riu, seu filho vai se chamar riso. Depois que Ló foi embora, a vida de Abraão foi transformada. E eu digo para você: Ló precisa ir embora. Os anjos vêm para realizar as missões, e um dos anjos, esse anjo é chamado de o anjo do Senhor, Malach Adonai. Malach Adonai. E a palavra Senhor na sua Bíblia está com letra maiúscula. Isso é uma teofania. Teofania é uma palavra grega. Teo quer dizer Deus, Fanos quer dizer aparição. Então teofania é a aparição de Deus no Velho Testamento, né? Que nós também temos o hábito de dizer que é Jesus revelado no Velho Testamento. Esse anjo tem o atributo de trazer a bênção do filho da promessa. Depois que Ló foi embora, irmão, você vai entender que as promessas que Deus tem para a sua vida irão acontecer. Mas enquanto Ló estiver na sua vida, você não viverá as promessas de Deus. Ló precisa ir embora. Bom, eu falei para você algumas coisas que mostram que Ló precisa ir embora. E agora eu vou falar por que Ló precisa ir embora. Porque todo Ló, agora você vai saber identificar o Ló da sua vida. Todo Ló é egoísta. Presta atenção nisso. Todo Ló é egoísta. Quando Abraão diz para ele assim: meu filho, escolhe o lado que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Bom, se você está junto de alguém mais velho que você, alguém que tem uma autoridade sobre você, como Abraão tinha como tio. Bom, se você está junto do seu tio, que criou você, ajudou você, abençoou você, ensinou você a ficar rico. Se você está junto com alguém assim, e ele diz para você: escolhe onde você quer ir, o que você faz? Você diz assim: não, escolhe o Senhor primeiro, e o que sobrar eu vou. Não, mas Ló é egoísta. Ló levanta o olho, aquele olho gordo, avarento, e diz: eu vou para cá, porque ali tem mato verde, grama verde, ali tem pasto para o meu gado. Todo Ló é egoísta. Ló precisa ir embora, porque Ló é egoísta. Ele não deu oportunidade para o seu tio, que era como um pai para ele. Ele não reconheceu a autoridade de Abraão na vida dele. Ló precisa ir embora. Por que Ló precisa ir embora? Ló ficou rico às custas de Abraão. Ló aprendeu às custas de Abraão. Ló andou com Abraão. Mas Ló precisa ir embora porque Ló não tem compromisso. Ló não tem compromisso. Ele não diz para o tio dele: peraí, tio, vamos conversar, vamos reaver isso aí. Não, tio, tá bom, então você tem que ir embora, vamos separar, então vamos separar. Olha só que homem descompromisso. Irmão, Ló precisa ir embora da sua vida, porque Ló não tem um compromisso com Deus que você deve ter. Ló precisa ir embora. Ló precisa ir embora porque todo Ló é ingrato. Por que Ló é ingrato? Se você ler a Bíblia, você vai entender que Ló vai para Sodoma, e depois alguns reis, 4 reis vão lá e pega aquele povo cativo. Isso passou-se 7 anos. Abraão vai lá e liberta todo mundo, e devolve tudo que eles roubaram, vence aqueles reis. Ló volta para Sodoma, mas você não vai ver em nenhum momento Ló encontrando com o tio dele: tio, vim aqui para te agradecer, viu? O Senhor me libertou, eu, a minha família. Ingratidão. Ló precisa ir embora, porque enquanto o ingrato estiver junto com você, você não vai viver as bênçãos que você tem que viver. Ló precisa ir embora. Ló é ingrato. Quando Sodoma e Gomorra e as outras 3 cidades vão ser destruídas, o anjo vai lá libertar Ló, e diz a Bíblia que Ló sai de lá com
a sua filha, as 2 filhas, mas os 2 genros morreram lá, e a esposa de Ló morreu lá também. Uma hora eu vou pregar para você sobre a esposa de Ló. Na verdade, a esposa de Ló não virou estátua de sal. Jesus vai falar dela no Evangelho de Lucas. Quando Jesus está falando dos últimos dias, ele fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, ele sai com a roupa do corpo e com 2 filhas. Ele entrou ali rico, cheio de gado, cheio de pastores, com esposa. Agora ele perdeu tudo. E para onde ele foi? Para a caverna. Ele não vai atrás do tio dele, porque é ingrato. Era para ele ir atrás: tio, perdi tudo, eu quero começar de novo. Não, mas Ló é ingrato. Ele vai para a caverna. Lá na caverna, a filha mais velha vai praticar o incesto. As 2 filhas. Mas Ló precisa ir embora porque Ló é ingrato. Enquanto a ingratidão estiver na sua vida, irmão, você não vai viver as maravilhas que Deus tem para você. Mas Ló precisa ir embora porque Ló é beberrão. Beberrão. Ló tinha vícios. Ele era beberrão. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele está na caverna com as suas 2 filhas, as filhas embriagam ele. Por que as filhas embriagaram ele? Porque elas sabiam que o pai delas gostava de beber, de encher a cara. Alguém me disse para mim: pastor, é pecado beber? Na sua igreja pode beber? Eu falei: pode. Pode? Pode, igual o pastor Luiz Hermínio falou, né? Na sua igreja pode fumar? Eu falei: pode. Eu lembrei do pastor Luiz Hermínio na hora. Eu falei: pode fumar. Ah, na sua igreja pode ter 2 mulheres, ter adulto? Pode. Eu lembrei do pastor Luiz Hermínio na hora, e o rapaz falando comigo no meu serviço. Ele falou: mas essa igreja aí é diferente. Eu falei: só que a gente não faz. Irmão, você pode tudo, mas você não deve. Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Agora Ló vai encher a cara. Ló precisa ir embora porque Ló é beberrão. A filha mais velha enche a cara de Ló, e embriagado ele deita com ela. E a filha mais velha vai ter um filho. Sabe qual que é o nome do filho? Moabe, ou Moabe. Moabe é pai dos moabitas. Aí você fala: meu Deus, os inimigos de Israel. Sim. A mais nova, vendo a filha, a irmã, né, que se deitou com o pai, também enche a cara do pai e se deita com o pai, e tem um filho. O filho da segunda é pai dos amonitas, inimigos de Israel. Ló precisa ir embora porque Ló é beberrão, e todo beberrão só vai gerar inimigos. Ló precisa ir embora da igreja. Ló precisa ir embora do ministério. Ló precisa ir embora da sua vida. Ló precisa ir embora da sua família. Porque enquanto Ló estiver junto com você, você não vai viver as bênçãos de Deus na sua vida. Pode orar, pode jejuar, pode plantar bananeira, irmão, que você não vai viver as bênçãos enquanto Ló não sair. Ló precisa ir embora o quanto antes. Ló não foi em momento algum atrás do tio dele. Ló não foi em momento algum, se arrependeu. Não. Ló precisa ir embora da sua vida. Identifique o Ló da sua vida e diz para ele: ó, vaza. Vaza, Ló. Já estou por aqui com você, Ló. Vaza. Fica de pé. Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero citar mais uma coisa. O nome Ló significa véu, coberta. Aí você entende por que Abraão
só vive tudo que viveu depois que Ló foi embora, porque o véu saiu do rosto dele, a coberta saiu da cabeça dele, dos olhos dele. Ló significa, olha só como que Deus fala conosco através da originalidade da língua. Ló significa véu, coberta. É por isso que Ló tem que ir embora da sua vida, porque Ló está cobrindo os seus olhos, está cobrindo os seus ouvidos, Ló está cobrindo aquilo que você precisa ter aberto. Ló precisa ir embora da sua vida, ou então você nunca vai viver o que Deus tem para você viver. Identifique o Ló da sua vida. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Deus nos trouxe aqui nessa noite para que nós sejamos as primícias, que cada um de nós sejamos primícia de Deus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Não olhe para quem está na sua direita, nem na sua esquerda. Não olhe para quem está do seu lado. Feche os teus olhos. Eu quero dar para você alguns minutos para você identificar o Ló da sua vida. Oh Deus, será que o pastor Tércio não veio de Caraguatatuba trazendo um Ló? Porque nós também, a mensagem tem que falar conosco. Ela começa no altar. Será que eu não vim da Varginha trazendo um Ló? Será que você não veio da sua casa hoje trazendo um Ló? Será que você não tem andado essa semana inteira de braços dados com Ló? E Ló é véu, e o véu está cobrindo o seu rosto, e o véu está cobrindo a coberta, está impedindo você de ver as coisas que Deus tem para você. Identifique o Ló da sua vida. Pai, mas espera aí, pastor, eu sou pastor, eu sou levita, não importa quem você é, o que importa é a palavra de Deus fazendo efeito na sua vida. Até hoje você andou com Ló, mas está na hora de falar para Ló: vaza, Ló, segue o seu caminho, porque eu quero viver as maravilhas de Deus na minha vida. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça, olhe para a sua vida. Sabe por quê, irmão? Porque quando acontecer o dia em que Deus irá cobrar de você, porque a Bíblia diz: ao que muito é dado, também muito lhe é cobrado, e a nós foi dado o prazer e o privilégio do Evangelho, e esse Evangelho será cobrado de cada um de nós. Quando esse dia chegar, Deus vai falar para você: um dia eu levei uma mensagem lá na sua igreja, e era assim: Ló precisa ir embora. Mas você não mandou o seu Ló embora. Ao invés disso, você se agarrou a ele e continuou com ele. Feche os seus olhos, olha para a sua vida. Deus trouxe você aqui para entregar para você essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador, nós declaramos que nesta noite, Pai, ouvimos a tua palavra e entendemos a tua mensagem. Agora, Senhor, obrigado por esta palavra, que nós possamos sair desse culto de primícias sendo a melhor primícia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, a tua casa, os teus filhos, que nós possamos voltar aqui, não porque o pastor convidou, não porque o grupo de WhatsApp tinha um cartaz do culto, não, que nós possamos voltar aqui pelo simples amor pela tua casa e pela tua palavra. É assim que nós te agradecemos por esta noite, por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você entendeu essa mensagem, eu vou pedir para você dar uma salva de palmas para Jesus. Diga alguma coisa para Ele. Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado por estar aqui com você nesta noite. É um prazer muito grande para mim estar aqui. Pastor Tércio sabe o quanto eu amo a vida dele, da pastora. Eu chego, eu pergunto pela pastora querida, esse sorriso lindo que transmite tanta paz. Que Deus abençoe vocês, família do Senhor, família de Deus, família da Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém? Dá mais uma salva de palmas para Jesus.